Amém. Aí eu vou ficando mais nervoso, menos nervoso, né? Meus irmãos, eu vou contar um pouquinho da minha história para os irmãos me conhecerem melhor. Eu tenho 29 anos e há 12 anos eu moro em Belo Horizonte, eu sou natural do Rio de Janeiro. Em 2007 foi quando eu tive a direção de sair do Rio de Janeiro e ir para Belo Horizonte, fazer então um seminário teológico que é o Carisma. O pastor Luciano citou ontem aqui, que é ligado à Igreja Batista da Lagoinha. Ele falou um pouco sobre o Drummond, que escreveu o livro Fora do Alcance de Crianças. Vale muito a pena a leitura desse livro. Nós formamos ali, no mesmo período, ele foi meu líder ali de alojamento, me colocou em disciplina algumas vezes, mas desde então eu permaneço em Belo Horizonte, ensinando ali no Carisma. Já são 10 anos que eu tenho tido o privilégio de ser um dos professores ali daquela escola, que tem formado centenas de pastores, de pastoras, de líderes aqui no Brasil. E há 10 anos também, desde 2009, portanto, eu pastoreio uma igreja local em Belo Horizonte. E apesar de ter uma origem metodista, toda a minha família, minha bisavó faleceu recentemente com 104 anos, e ela que deu origem então a essa vida, servindo a igreja metodista durante alguns anos. Mas, apesar de ter então uma origem metodista, eu tive uma clareza, uma direção muito grande de fazer um outro seminário, com uma outra proposta, com uma outra perspectiva, que foi então o Carisma, que é um seminário muito voltado para a palavra, mas também para o mover do Espírito. E foi um tempo que eu fui muito forjado, muitas portas também se abriram diante de mim, e uma delas foi um convite para que eu pastoreasse a igreja que eu pastoreio até hoje. Isso foi em 1º de fevereiro de 2009, foi quando eu assumi como pastor essa igreja. Eu tinha apenas 19 anos de idade, então vocês conseguem imaginar um pouco o desafio, e vai ficando cada vez pior, porque a igreja tinha mais de 70 anos, uma igreja extremamente conservadora, tradicional. Eu brinco, mas na verdade é uma realidade. Quem era batizado com o Espírito Santo era praticamente expulso da igreja, né? E eu assumi aquela igreja então com cabelo moicano, magrelo. No culto que eu assumi como pastor, as pessoas foram cumprimentar o meu pai, achando que ele que seria o pastor da igreja, que é novo também, né? Mas, enfim, Deus, Ele nos surpreende, e eu costumo dizer que Ele usa aqueles que são improváveis. E na minha vida não tem sido diferente, eu sou um improvável. Esse pastor que eu substituí tinha mais de 70 anos também, é um grande pai para aquela igreja, um grande líder, mas era uma igreja que, apesar de ter mais de 70 anos, ela não tinha uma expressão dentro da denominação, e não tinha nenhuma expressão praticamente dentro da cidade de Belo Horizonte. Fica no bairro de Venda Nova, que é como se fosse uma roça grande dentro de Belo Horizonte, mas uma região muito populosa, são 300 mil habitantes, mas uma igreja com uma média de 20 a 30 pessoas. Então você consegue imaginar a minha crise. Eu saí de um seminário achando que o meu ministério seria para grandes multidões, cuspindo fogo, como eu costumo dizer, querendo compartilhar e ministrar tudo que eu tinha recebido, e de repente eu encontro um lugar com diversos desafios, uma estrutura muito pequena, uma limitação física muito grande, a arrecadação financeira da igreja era muito pequena, e principalmente a minha pouca idade, a minha falta de experiência, e o desafio de conquistar o reconhecimento daqueles irmãos, daquela igreja, e também, como você pode imaginar, os desafios de uma estrutura como a nossa, da igreja metodista. Mas Deus estendeu sua mão, tem derramado a sua graça, e nesse momento assim de crise, do que fazer, como começar, porque as limitações eram muito grandes, eu lembro que, orando,
buscando clareza de Deus, direção de Deus, do que fazer ali no início do ministério, porque o meu desafio não era apenas trabalhar para o crescimento da igreja, através dos pequenos grupos, do discipulado, das células, mas também trabalhar por um despertamento espiritual, por um mover de Deus ali. E foi quando, nessas orações, buscando clareza do Espírito, o Senhor trouxe muito claro ao meu coração, dizendo que o meu chamado era para formar líderes, investir em pessoas. E isso trouxe uma alegria no meu coração, porque muita paz, porque eu não me considero assim um pregador, eu me considero mais um ensinador, eu tenho um encargo muito grande pelo ensino da palavra. E para formar líderes, você não precisa de uma estrutura extraordinária, você não precisa de muito recurso financeiro, você precisa apenas ter pessoas dispostas a receberem aquele treinamento, aquele investimento, e foi isso que eu comecei a fazer. Só que o meu desafio era conseguir enxergá-los assim, porque eu pregava em cultos para 3 pessoas, 5 pessoas, e buscando do Senhor, Ele disse, são essas pessoas que estão aí diante dos seus olhos que você vai treinar. Eu falei, tudo bem, mas eu não enxergo eles assim. Eu lembro que o Senhor trouxe uma clareza no meu espírito, dizendo, você não enxerga eles assim, porque você não tem os meus olhos. Passa a enxergá-los como eu enxergo, e você vai ver um exército de líderes sendo levantado nesse lugar. Em 2008, lá no seminário, o pastor Abe Uber tinha ministrado uma semana de aula, falando sobre a experiência em Santarém e recentemente em Fortaleza, e ele descreveu o começo do ministério dele ali, e ele compartilhando também sobre os princípios de fé e a importância de manter a tomada da fé ligada. Eu lembro até hoje que ele disse que o culto podia ter 10 pessoas ou menos do que isso, ele começava pedindo para que aquela grande multidão se colocasse em pé. Mas eu peguei aquilo para mim, e abracei aquilo, agarrei aquilo. Em 2009 tive a oportunidade de começar a colocar em prática. Então podia ter 3 pessoas, 5 pessoas, eu começava dizendo, eu quero pedir para essa grande multidão se colocar de pé. Mas as pessoas ficavam assim, tadinho desse menino, bem intencionado, ele esforçado, mas eu estava mantendo a tomada da fé ligada. Meus irmãos, eu aprendi que um líder, para ser bem sucedido na obra que ele está edificando, no desafio ministerial que ele possui, para ser frutífero na obra do ministério, ele precisa ter uma visão profética, ele precisa ter uma visão de fé. Por que eu digo isso? Porque enxergar uma grande igreja, quando todos enxergam, é fácil, mas enxergar uma grande igreja, quando ninguém vê, é dom de Deus. Eu lembro até hoje, que quando eu fui nomeado para essa igreja, pelo bispo, os pastores, eles me abraçavam dizendo que eu tinha recebido uma cabeça de porco de presente, alguma coisa assim. Eu não entendia muito bem o que era, mas imaginava que não era algo tão bom. Mas eles estavam descrevendo como que era a realidade daquela igreja, os desafios que eu ia encontrar ali. Mas eu decidi enxergá-los como o Senhor enxerga, porque o Senhor mesmo acreditou em mim, e abriu essa porta, e me deu essa oportunidade, e vimos então a graça e o favor de Deus começar a se derramar ali. São 10 anos que eu tenho pastoreado essa igreja, e para a glória de Deus, centenas de líderes têm sido gerados, células multiplicadas, espalhadas. Vamos chegar agora em 400 células espalhadas em Belo Horizonte, na região metropolitana. São 27 igrejas que estão sendo plantadas na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é fruto da bondade, da graça e do favor de Deus. Enxergar uma grande igreja, quando todos enxergam, é fácil. Mas enxergar algo, quando ninguém vê, é dom de Deus. Que o Senhor possa abrir os seus olhos nesses dias. Posso ouvir um amém? E que você possa enxergar a grande colheita, a grande obra e o grande exército de líderes que nós estamos levantando, treinando para esse tempo, para a conquista dessa geração. Amém? Meus irmãos, como eu disse, eu não me considero assim um pregador, mas eu tenho o encargo pelo ensino da palavra, e algumas pessoas às vezes me perguntam assim, qual que é o critério que eu uso para escolher
qual determinado assunto que eu vou pregar, ensinar ou compartilhar sobre ele. Ontem o pastor Luciano estava ministrando aqui e isso só trouxe luz ao meu espírito, porque eu tenho percebido que uma das estratégias que o diabo usa para impedir que certos assuntos sejam pregados ou ensinados nas igrejas é produzindo exageros e extremos em alguns lugares. Porque em alguns lugares nós percebemos exageros, nós ficamos de uma certa forma inibidos de tocar, de falar e de ensinar sobre certos assuntos e temas que são extremamente relevantes para a vida da igreja. Um exemplo disso é no que diz respeito às finanças, a recursos financeiros, porque em algumas comunidades, em alguns lugares, se pede 7 ofertas numa mesma reunião, e há um exagero no que diz respeito à prosperidade, nós ficamos, de uma certa maneira, inibidos de falar, de compartilhar, de pregar e de ensinar sobre isso. E, consequentemente, os irmãos deixam de ter luz, revelação daquele assunto e não entram na experiência e não desfrutam da realidade espiritual que está disponível naquele ensino. Amém? A mesma coisa no que diz respeito aos dons espirituais, porque há exageros e há extremos em alguns lugares, algumas partes do corpo de Cristo, outras partes ficam também inibidas de pregar, de ativar os dons, de ministrar os dons e permitir que os dons possam ser ativados e fluírem no meio do corpo de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque também há um extremo e há um exagero no que diz respeito à graça de Deus. Porque em muitos lugares há um exagero sobre o ensino da graça, que aparentemente é como se fosse uma autorização para que você pudesse viver uma vida torta, uma vida no pecado. Eu tenho tido o encargo, por onde eu tenho passado e por onde eu tenho ido, de estar ministrando, compartilhando, ensinando sobre esse assunto. Mas isso foi fruto também de uma experiência, porque em 2014, nossa igreja estava vivendo um ano de muito crescimento, as nossas células fortes, grandes, com muitas pessoas, mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande de multiplicar as nossas células. E você sabe que o grande desafio do pastor não é o que fazer para a igreja crescer, mas é em descobrir, discernir, diagnosticar, perceber o que está impedindo o crescimento da igreja. E foi quando eu comecei então a fazer esse diagnóstico na nossa igreja local. Nós tínhamos células grandes, fortes, frutíferas, prontas para se multiplicarem, mas não conseguimos levantar novos líderes. E fazendo esse diagnóstico, então, eu percebi que nós não conseguimos multiplicar a nossa liderança, porque muitos desses irmãos e irmãs não se achavam dignos de liderar, não se achavam capazes de liderar, merecedores de liderar, porque confiavam no mérito próprio, no esforço próprio, e consequentemente não se colocavam à disposição para ser instrumento nas mãos de Deus. Percebendo isso então, eu peguei, por exemplo, o livro de Gálatas e comecei a ensinar no livro de Gálatas, capítulo por capítulo, versículo por versículo, quase que palavra por palavra, o ano de 2014 inteiro. E o que nós percebemos é que os irmãos então começaram a ter luz, revelação, clareza daquilo que nós estávamos então compartilhando, e é como se um fardo fosse removido dos ombros, um peso fosse removido dos ombros, e eles pararam de olhar para eles mesmos e começaram a olhar para Cristo. 2015 foi uma grande explosão, foi até esse nome que nós colocamos naquele ano, o ano da explosão. Foi um ano de muitos batismos, muitos líderes sendo levantados, vários pastores foram levantados também nesse ano, e eu tenho certeza que isso é fruto do mover da palavra de Deus. O pastor Luciano falou ontem que o dispenseiro ele deve ser achado fiel. Todos nós aqui somos dispenseiros. Na verdade, essa é uma reunião de dispenseiros. O dispenseiro no grego é o oikonomos, é aquele que faz a gestão da dispensa de uma casa,
de uma família é aquele que tem a chave da despensa nas mãos. E cabe ao despenseiro pegar o alimento apropriado na despensa celestial para nutrir o povo de Deus, o rebanho de Deus e alimentá-los na palavra. Amém, meus irmãos? Nós, como pastores, temos a tendência de sempre esperar o pior do nosso rebanho. E essa tendência não era diferente em mim, porque quando eu queria multiplicar células, mas não encontrava líderes, pessoas se dispondo a multiplicar células, o que vinha na minha mente? Os irmãos não têm compromisso, os irmãos não querem se comprometer com a obra de Deus, os irmãos não querem liderar, os irmãos não querem servir, os irmãos querem apenas consumir um serviço, os irmãos não querem de fato se desgastar pelo avanço do reino, pela edificação da igreja. Essa é a nossa tendência. E quando pensamos o pior do rebanho, ou presumimos o pior do rebanho, ao invés de nós falarmos a rocha, nós ferimos a rocha. Só que quando você fere a rocha, você corre o risco de perder ministério. Por quê? Você não foi chamado para ferir a rocha, você foi chamado para falar a rocha. Ou seja, a sua igreja não muda, ou o comportamento do seu rebanho não muda na medida que você bater. Porque nós pensamos que quanto mais bater, mais o povo vai mudar de vida. Não, você tem que falar a rocha, ou seja, pregue a palavra, ensine a palavra. Muito obrigado, meu irmão, que Deus... Você é casado? Que Deus abençoe o seu casamento, em nome de Jesus. Por favor. Você foi chamado para falar a rocha, pregar a palavra, ensinar a palavra, compartilhar a palavra e alimentar o rebanho. Costumo dizer que a maneira como Deus nos muda é mudando a nossa dieta. A maneira como Deus transforma você é mudando a forma como você come, como você se alimenta. Como os nutricionistas dizem, nós somos aquilo que nós comemos. E comer é algo espiritual. Quem sentiu paz aqui? Eu brinco que a minha linguagem de amor é comida. Da minha esposa também, porque eu brinco que ela não tem ciúme de mim, tem ciúme do que eu como. Então nas minhas viagens eu nem posso postar muito que eu como, porque comida é algo espiritual. O homem caiu porque comeu errado, mas nós somos salvos, porque comemos de Cristo, amém? O pão do céu. E na medida que você come, essa palavra tem poder para se metabolizar dentro de você e transformar quem você é, amém? Estou ficando empolgado, aleluia. Mas olhe para mim, preste atenção. Nós vemos esse princípio, por exemplo, no livro de Êxodo. Deus libertou o seu povo, tirando o seu povo do Egito, e eles então peregrinaram por aquele período no deserto, mas apesar de terem saído do Egito, o Egito não saiu de dentro deles. Por que não? Porque eles continuavam comendo a mesma comida do Egito. E nós nos tornamos aquilo que nós comemos, mas Deus queria transformar o seu povo. Quantos podem dizer amém? E quando a comida do Egito acabou, o que Deus fez? Mandou o povo ir lá no Egito novamente, buscar mais comida para encher o estoque de comida? Não, de forma sobrenatural, Ele enviou sobre eles o maná, porque Deus queria transformar o seu povo de dentro para fora. E na medida que eles comiam daquele alimento celestial, consequentemente, eles se tornavam celestiais também. Amém, meus irmãos? Diga para o seu vizinho, você é aquilo que você come. Você sabe que o Egito na Bíblia é um tipo de mundo. Quanto mais da comida do Egito você comer, mais parecido com o mundo você vai se tornar. Quanto mais da comida do Egito você comer, mais parecido com o Egito você se tornará. Mas por outro lado, quanto mais do pão celestial você comer, mais celestial você se tornará também. Amém, meus irmãos? Então diga amém. Pregação é comida. Você não está aqui necessariamente, nós não estamos aqui para aprendermos algo novo necessariamente. Estamos aqui para sermos alimentados, nutridos, encorajados, fortalecidos. E todo domingo o nosso desafio como dispenseiros é alimentar o povo de Deus, é servir à mesa,
é nutri-los na palavra. O pastor Márcio Valadão tem o costume de dizer que aonde tem pão tem gente. Se tem comida ali, se a mesa está farta ali, se tem suprimento espiritual ali, terão pessoas famintas para comerem dessa comida espiritual. E na medida que você alimenta o rebanho, os irmãos vão sendo transformados. Por quê? Porque a revelação da palavra, ela gera mudança genuína e transformação. Não tem como você ter revelação a respeito de algo, levantar dessa cadeira e agir como sempre agiu, mas a revelação ela vai produzir mudança em você. Então acredite em mim, não fira a rocha, fale a rocha, pregue a palavra, ensine a palavra, os irmãos vão ser alargados em revelação, terão luz e consequentemente terão mudança de comportamento, porque pregação é comida, alimente o rebanho e eles serão transformados. Eu falo isso constantemente na minha igreja, porque nós somos uma igreja em células, temos cultos apenas aos domingos, uma vez por semana, e eu digo para eles que pregação é comida, e há um cardápio variado de pregações aí pela internet, você pode acessar tudo quanto é tipo de comida, para tudo quanto é tipo de gosto, e eu digo para eles assim, comer uma pregação lá de fora é igual comer fora, você pode comer fora, só que tem que ser um evento na sua vida, porque aquele que come comida fora, todo dia, corre o risco de comer uma comida comprometida, contaminada, e você vai passar mal, e aí você vem vomitar aqui, e eu é que tenho que limpar depois. Então não tem problema você comer fora, mas tem que ser um evento. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 4. Romanos capítulo 4, a partir do verso 3. Romanos capítulo 4, verso 3, diz assim: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então preste atenção, essa afirmação aqui é uma afirmação poderosa que Paulo está fazendo. Por quê? Ele diz que Abraão creu, e somente porque ele creu, ele foi declarado justo diante de Deus. Ele não foi declarado justo porque ele praticou as obras da lei, até mesmo porque a lei foi estabelecida em Moisés, e Abraão viveu 400 anos antes de Moisés. Mas aqui está, então, a revelação ou o ensino dessa doutrina que é tão importante para nós. E temos celebrado esses anos da reforma, onde o justo é declarado justo somente pela sua fé. Então Paulo diz que Abraão creu, e porque ele creu, ele foi declarado justo diante de Deus. O verso 4, leia comigo, diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Verso 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então esse texto aqui, Paulo ensina a respeito de trabalhadores, por isso que eu creio que tem tudo a ver conosco, porque essa reunião aqui pela manhã é uma reunião de trabalhadores, de cooperadores de Deus, de ajudadores de Deus, de ministros de Deus. Posso ouvir um amém? Não tem privilégio maior do que ser chamado de ajudante da divindade. Não tem privilégio maior de cooperarmos com Deus numa obra que pertence somente a Ele. Amém, meus irmãos? Mas na sua graça, Ele escolheu compartilhar conosco o privilégio de sermos seus cooperadores. E Paulo diz que há dois tipos de trabalhadores aqui. Há dois tipos de cooperadores aqui. O verso 3, mais uma vez, ele afirma: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Diga comigo: para quem trabalha, o salário não é presente. Diga: para quem trabalha, o salário não é favor. Diga: para quem trabalha, o salário é uma dívida. Ou seja, ele trabalhou, e por ter trabalhado, agora ele merece receber o pagamento do seu salário.
o salário que ele recebe não é um presente que está sendo dado a ele, não é um favor que está sendo feito a ele, mas Paulo diz que é uma dívida que está sendo paga. Amém, meus irmãos? Mas Paulo diz então, no verso 5, que é um segundo trabalhador, que apesar de não ter trabalhado, ele crê no Deus que justifica o ímpio. Ou seja, apesar de não merecer, ele crê no Deus que justifica o ímpio. E a sua fé lhe é atribuída como justiça. E esse Abraão, que Paulo está dizendo no texto, que unicamente porque ele creu, ele foi declarado justo. Mas Abraão creu em quê? Na palavra de Deus e na promessa que Deus havia liberado sobre ele. Então há dois trabalhadores aqui. Aquele trabalhador que o salário que ele recebe, ou a recompensa que ele recebe, é fruto do seu mérito, da sua performance, das suas obras, do seu esforço, daquilo que ele é capaz de fazer e conquistar com a força do seu braço e com as obras das suas mãos. E por outro lado, Paulo apresenta um outro trabalhador que sabe que não merece, mas mesmo assim, com a maior cara de pau, no dia do pagamento, entra na fila com a mão estendida para receber. Há dois trabalhadores aqui. O primeiro, ele recebe o pagamento, porque mereceu, trabalhou, e o pagamento que ele recebe em seguida, vou repetir mais uma vez, não é um favor, não é um presente que é dado a ele, mas é uma dívida que está sendo paga, e é assim que ele enxerga também. Só que por outro lado, no dia do pagamento, entra um outro trabalhador na fila, com a mão estendida, com a maior cara de pau, que não trabalhou, sabe que não fez por merecer. E o patrão pergunta, mas o que você veio fazer aqui? Mas ele responde, eu vim receber. Mas o patrão questiona, mas você não trabalhou? Mas ele diz, eu não trabalhei, mas eu sei que você é um patrão que é bom, que é generoso, que abençoa os seus empregados. Olha eu aqui com a mão estendida para receber. E nessa hora, o patrão paga o salário inteiro para ele. Ninguém dizia um amém aqui? Para o desespero do primeiro trabalhador. Porque o primeiro trabalhador, ele pensa o quê? Eu trabalhei, eu mereço receber o pagamento do salário, eu fiz tudo o que deveria ser feito, eu mereço receber a recompensa. Como que ele não trabalhou e mesmo assim entra na fila e recebe o pagamento inteiro do salário? Preste atenção, há dois trabalhadores aqui, mas na verdade Paulo está nos ensinando que esses dois trabalhadores apontam para dois estilos de vida: graça e lei. Aquele que vive debaixo da lei é como o primeiro trabalhador, ele confia naquilo que ele é capaz de fazer, ele confia no seu esforço, ele confia nas suas obras, e ele se relaciona com Deus com base no merecimento. Só que por outro lado, Paulo está dizendo que há um outro paradigma, há uma outra mentalidade, há um outro estilo de vida. São aqueles trabalhadores que estão debaixo da graça e do favor de Deus. E sabem que aquilo que eles desfrutam, ou os frutos que eles geram no seu ministério, não é resultado do seu esforço, não é resultado da sua capacidade, mas é resultado da bondade e da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia! Eu sei que você já ouviu muitas perguntas assim: qual que é o segredo para edificar uma grande obra? Qual que é o segredo para ter um grande ministério? Qual que é a estratégia? Qual que é a metodologia? Qual que é a ferramenta? Qual que é o livro? Qual que é o material? Essa é uma pergunta que os pastores fazem constantemente. Mas eu costumo dizer que quando alguém um dia te souber contar o segredo, corre dessa pessoa, porque a obra dela não é obra de Deus. Quando é obra sua, você sabe explicar exatamente como aquilo aconteceu. Quando foi você que fez, você sabe explicar exatamente quais foram os passos, qual foi o esforço que você teve que se dedicar e investir naquilo. Mas quando é fruto da bondade, do favor de Deus, acredite em mim, meu irmão, a chave para o seu ministério é permanecer debaixo do favor de Deus. A chave para ter um ministério frutífero é permanecer debaixo da graça de Deus. Diga amém.
A chave para que você tenha uma obra prevalecente, para que você edifique uma obra geracional, é permanecer debaixo do favor. Favor de Deus é tudo que nós precisamos. Eu sei que você pensa que precisa de dinheiro, na verdade você precisa do favor. Ninguém diz amém? Eu sei que você pensa que precisa, sei lá, de alguém muito importante para te indicar para algo. Você precisa, na verdade, de favor. Porque aquele que está debaixo do favor, o que ele experimenta no ministério, não é fruto do seu esforço, é fruto da bondade de Deus. E Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou que um dia estaria ali. Deus vai te fazer entrar por portas que você nunca se esforçou de entrar e passar por elas. Tudo isso porque você está debaixo do favor. Diga para o seu vizinho, tudo que você precisa é de favor. Não, fale com ele mais forte, diga, tudo que você precisa é do favor. Só que constantemente nós somos tentados a trabalhar como o primeiro trabalhador. E por que eu acredito que nós gostamos tanto de ser como o primeiro trabalhador? Porque no final nós vamos querer alguma glória nisso. Está vendo essa grande igreja aqui? Quero dizer que eu trabalhei. Está vendo esse ministério aqui poderoso, frutífero? Quero dizer que eu trabalhei. Está vendo essas centenas aqui de milhares de discípulos? Quero dizer que eu trabalhei, eu jejuei, eu orei, eu paguei o preço. Por que nós não teremos nenhuma glória naquele dia? Porque todo trabalho é de Cristo. E por isso toda a glória pertence a Cristo. Então você está dizendo com isso que nós não vamos trabalhar? Vamos, mas você não vai confiar naquilo que você faz, você vai confiar na obra de Cristo. Então quando você fala isso, você está dizendo que não tem que jejuar mais. Não é isso que eu estou dizendo. Você vai jejuar até virar bacalhau da Noruega, mas você não vai confiar no seu jejum. Confie na obra de Cristo. Ore, você vai orar até cuspir o canto da boca, mas você não vai confiar na sua oração. Confie no favor de Deus. Porque se você pensa que o seu ministério frutífero é resultado da sua performance, da sua capacidade, você é como o primeiro trabalhador. O ministério abençoado que você tem não é fruto do favor, mas é uma dívida que Deus está pagando com você. Afinal de contas, você trabalhou demais, se desgastou demais. Estão compreendendo, meus irmãos? E qual que é o resultado disso? São pastores que vivem com a alma cansada. Porque os pastores que pensam que tudo que acontece de errado na igreja é culpa deles, no dia que acontece de tudo de maravilhoso na igreja, eles vão pensar que a culpa é de quem também? É deles também. Acredite em mim, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. Vou dizer mais uma vez, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Cristo. O tamanho do seu ministério não é do tamanho da sua capacidade. O tamanho do seu ministério não é do tamanho do valor disponível que você tem lá na conta bancária da sua igreja. O tamanho do seu ministério não é do tamanho do seu nível, da sua capacidade cultural, intelectual. O tamanho do seu ministério, do tamanho da revelação da graça de Deus que você tem. Quanto mais você tem revelação dessa graça, mais você quer corresponder com ela. Porque aqueles que não querem servir, porque acham que estão na graça, tiveram revelação de qualquer coisa, menos da graça de Deus. Porque aquele que enxergou a graça de Deus, ele quer servir como nunca antes. Porque antes ele não servia, porque não se achava digno de servir. Mas agora que ele entende que não tem a ver com ele, mas tem a ver com Cristo, ele vai querer ser instrumento nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Então você é como o primeiro trabalhador que vive debaixo da lei, ou você é como o primeiro trabalhador que confia e descansa na graça e no favor de Deus? Não sei quanto a você, mas vim pregar numa conferência como essa, a gente já treme aqui, já sobe aqui tremendo. Eu até combino com a minha esposa, nem vão brigar essa semana em nome de Jesus. Eu quero pregar na conferência, vai ser uma bênção. Consulto o meu horóscopo, está tudo alinhado certinho. Aí eu subo aqui, não é aquilo tudo.
Alguém já viveu uma experiência assim? Parece que a pregação não é aquela pregação toda, aquela aula não é aquela aula toda. Por quê? Porque nós queremos ter algo onde nós podemos nos gloriar. Porque tem dia, não tem dia que você faz isso? Um líder de célula, por exemplo, nem vou falar de pastores, mas líder de célula, tem dia que ele acorda assim, todo dia essa semana eu vou orar às 6 horas da manhã. Na sua igreja tem algum líder assim? Amém? Todo dia. Na segunda, não conseguiu. Na terça-feira, não deu conta também. Na quarta-feira, até foi orar, já tinha passado das 8. Na hora que ele foi ajoelhar, Deus falou com ele: nem discuto mais, crente safado. Você marcou horário comigo, chegou atrasado. Esse líder de célula, quando ele vai chegar na célula para ministrar, ele vai chegar com um espírito de fé e de ousadia? Ou na hora que ele pisa na calçada do anfitrião da célula, o diabo lembra ele na hora: você não orou tanto, você disse que ia orar. Você não jejuou tanto que você disse que ia jejuar. E essa palavra que você vai ministrar, você nem estudou direito. Hoje vai ser o maior vexame da sua vida. Será que esse líder vai ministrar com autoridade, com ousadia, com fervor? Sim ou não, meus irmãos? Por quê? Porque ele está olhando para ele mesmo. Mas de vez em quando o líder de célula consegue orar o tanto que ele disse que ia orar. Ele consegue jejuar o tanto que ele disse que ia jejuar. Como que ele chega na célula? O que ele pensa? Essa vai ser a melhor reunião de célula da minha vida. Por quê? Eu orei, eu paguei o preço, eu jejuei. Ou seja, ele é como o primeiro trabalhador. Ele pensa que ter uma reunião de célula abençoada é o pagamento do trabalho que ele fez. Não é fruto do favor, é uma dívida que está sendo paga a ele. Perceba que, e coloque amor nas minhas palavras, ou me escute aí com bons ouvidos. Eu não estou dizendo que você tem que parar de orar. E nem estou dizendo muito menos que você tem que parar de jejuar. O que eu estou dizendo é: não confie naquilo que você faz, confie na graça de Deus. Porque quando você olha para si mesmo e fica em paz com aquilo que você é capaz de fazer, você está transformando a sua obediência numa moeda de troca com Deus. Você nunca deveria ficar em paz com algo que você é capaz de fazer. Você só pode ficar em paz por causa da obra de Cristo na cruz. É diferente. É a maneira como você enxerga. Mais uma vez vou dizer: não confie na sua oração, confie na obra de Cristo. Não confie no seu jejum, confie na obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Não transforme a prática das disciplinas espirituais como se fosse uma espécie de maratona celestial. Por que tem crente que quanto mais ora, pior fica? Porque ele acha que ele é superior por ter orado. E que ele pode até apontar as falhas e os erros dos outros, estão compreendendo? Quanto mais revelação da graça você tiver, mais você vai perceber uma profunda necessidade. Eu preciso orar porque eu tenho fome por Ele. Eu preciso orar porque eu dependo dEle. Eu preciso orar porque Ele é o meu desfrute. Quando você é como o primeiro trabalhador, a sua vida de oração é como se fosse um mérito seu. Mas como você é o segundo trabalhador, a sua vida de oração é um desfrute, é um deleite. Eu vou desfrutar da presença de Cristo, porque Cristo é tudo aquilo que eu preciso. Tudo que nós precisamos é do favor de Deus. 2 Pedro capítulo 1, verso 2, Pedro diz que a graça e o favor de Deus pode ser multiplicado sobre nós. Quantos querem ter o favor de Deus multiplicado sobre a sua vida? Vou perguntar mais uma vez: quantos aqui realmente querem ter o favor de Deus multiplicado sobre a sua vida? Isso quer dizer que você pode experimentar uma medida de favor maior do que você tem experimentado. Isso quer dizer que você não tem experimentado todo o favor de Deus que você poderia experimentar. E quando que o favor se multiplica? É quando o seu conhecimento por Cristo cresce também e aumenta também. Perceba o que Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Leia comigo, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas.
no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A oração de Pedro, então, é para que a graça e a paz nos sejam multiplicadas. E a maneira como o favor de Deus é multiplicado sobre nós é na medida que o nosso conhecimento, ou o nosso nível de intimidade ou de revelação por Cristo vai sendo alargada. Quanto mais Cristo você conhecer, quanto mais convicção você tiver que Cristo é suficiente, mais o favor de Deus e a graça de Deus vai se multiplicar sobre a sua vida, amém? Alguém pode me ouvir dizer assim e pensar, então quem tem favor de Deus não tem problemas. Quem tem favor então não passa por provações. Quem tem favor então não passa por lutas no ministério, dificuldades no ministério, obviamente que não. Mas há uma grande diferença de você passar por uma provação com favor, ou de você passar por uma provação sem o favor. 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 7, o pastor Luciano citou esse texto ontem, quando ele diz assim: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte por causa disso. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O Senhor não removeu o problema, mas o Senhor concedeu graça. O Senhor não tirou o problema de Paulo, mas o Senhor liberou sobre ele graça. Amém, meus irmãos? A graça disponível para nós, a escape, a livramento, a suprimento do céu. João capítulo 1, no verso 17, o texto diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Por que a graça e a verdade vieram? Porque a graça e a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus. Agora, Tito capítulo 2, no verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Olha que texto precioso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Continua o texto: aguardando a bendita esperança. Quantos podem dizer amém aqui? E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O texto está dizendo que no passado, a graça de Deus se manifestou salvador aos homens. É uma graça que salva. Quem pode dizer amém? Quem foi alcançado por essa graça? No presente, o texto diz que essa graça está nos educando, porque é uma graça santificadora. Então a graça de Deus não é uma autorização para o pecado, mas é o que te capacita para ter vitória sobre o pecado, porque não há vitória sobre o pecado se você não estiver debaixo da graça de Deus, amém, meus irmãos? E essa é a graça que também alimenta a nossa esperança de que um dia nós seremos glorificados. Qual que é o problema? É que muitos pegam o ensino da graça e tem usado como se fosse uma desculpa para viver uma vida torta. Mas acredite em mim, quanto mais graça, mais santidade. Quanto mais graça, mais o caráter de Cristo será formado em nós. Por quê? Você não é capaz de se mudar no seu esforço. Porque quando você tem que se esforçar para ser algo, é que você não é aquilo ainda. Mas é a graça de Deus que transforma você. Por isso que a verdadeira mudança é fruto de um descansar em Deus. Quanto mais graça, mais escape, mais livramento. Deus não te permite ir aonde a graça dele não possa te alcançar. E é a graça de Deus que transformará você. Você sabe, 3 vezes a palavra transformação aparece na Bíblia. Mateus capítulo 17, a primeira no Monte da Transfiguração, transformai-vos. 2ª vez, Romanos capítulo 12, através da renovação da nossa mente, nós somos
transformados. A terceira vez que aparece na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, quando Paulo diz o quê? Que todos nós, com o rosto desvendado, o que nós fazemos? Contemplamos o Senhor como por um espelho, e somos transformados de glória em glória. Quem quer crescer nesse processo de transformação aqui? Então, ontem nós recebemos uma medida de glória, amém, meus irmãos? Agora pela manhã uma outra medida de glória está sendo acrescentada em nós, à noite uma outra medida de glória será acrescentada na sua vida, uma medida de glória maior ainda será acrescentada em você, no decorrer desses dias que estaremos juntos, e de glória em glória nós somos transformados, e é essa graça que é capaz de nos transformar. Só que preste atenção, isso é importante. Por quê? Porque Paulo apresenta condições. A primeira condição para ser transformado, ele diz o quê? Todos nós com o rosto desvendado. Ou seja, só há transformação quando você tira o véu que está sobre o seu rosto. Mas que véu é esse? Nós sabemos que há dois tipos de véu na Bíblia. Hebreus capítulo 10, o véu que separava o lugar santo dos santos, aquele véu que separava da presença de Deus. Mas nós sabemos que através da obra de Cristo, esse véu foi rasgado de uma ponta a outra, de alto a baixo, para que ninguém o recosturasse outra vez, amém, meus irmãos? Mas há um outro véu, que Paulo se refere no verso 18, é o mesmo véu que ele cita no verso 13 do capítulo 3, qual é o véu? É o véu que aponta para a lei. O véu que Moisés usava no seu rosto, para que as pessoas não percebessem que a glória estava se desvanecendo no seu rosto. Que glória é essa? A glória da antiga aliança. Então Paulo está dizendo que para experimentar verdadeira transformação, você precisa arrancar o véu. Para experimentar verdadeira transformação, você precisa tirar a lei. Diga amém. Por quê? O que é a lei? A lei é você confiar no seu esforço. A lei é confiar na sua carne, achando que você será capaz de ter vitória sobre o pecado. Mas quanto mais uma igreja é legalista, mais pecados tem naquela igreja. Porque ninguém é capaz de vencer o pecado na força do braço. A vitória sobre o pecado não é conquistada na força do braço. A vitória sobre o pecado é recebida pela fé. Porque aquele que confia em si mesmo, na sua própria carne, ele é arrogante. Por isso ele dá ocasião à carne, porque ele pensa de si além do que convém. Mas aquele que é arrogante, aquele que é soberbo, qual que é a consequência? Queda. Quem está entendendo o raciocínio? Aquele que acha que terá a vitória sobre o pecado na força do braço, é aquele que confia na carne. Por isso ele dá ocasião à carne. Ele pensa de si mesmo além do que convém. Ele acha que dá conta de vencer aquilo. Ele acha que dá conta de lidar com aquilo. E consequentemente ele vai experimentar quedas. E aquele que experimenta quedas na sua vida, a consequência que ele vai experimentar, condenação. E aquele que está debaixo de condenação, mais ao pecado ele vai se entregar. Porque quem que é o crente que se entrega ao pecado? É o crente que pensa que Deus já abriu mão dele. É o crente que pensa que Deus já desistiu dele. É o crente que vive debaixo de medo, de inferioridade, de culpa, de condenação. Então o que Paulo diz? Tira o véu. Por quê? Porque aquele que é humilde é aquele que sabe que nele mesmo não dá conta de ter vitória sobre o pecado. Por isso ele depende da graça de Deus. E a graça disponível para você. A graça disponível para você ter um ministério frutífero. Então, não seja como o primeiro trabalhador. Seja como o segundo trabalhador que confia inteiramente no favor. Mas isso é poderoso, nós sabemos disso. Mas acredite em mim, nós mesmos, no mesmo dia, vivemos experiências debaixo do favor. E no mesmo dia, vivemos experiências onde nós saímos da posição do favor. Onde nós saímos do lugar do favor, no mesmo dia. Isso é uma questão de você condicionar a sua mente. Vou te dar alguns sinais. O primeiro eu já enfatizei bastante aqui. Quando você vive pelo favor merecido,
você sai do lugar do favor. Mas quando você vive confiando no favor imerecido, você permanece no lugar do favor. Quando você vive confiando naquilo que você faz, você sai desse lugar da bênção e do favor de Deus. Mas quando você tira os olhos de si mesmo e coloca os seus olhos em Cristo, e confia e descansa na obra de Cristo, você se coloca nessa posição e permanece nesse lugar do favor de Deus. Amém, meus irmãos? Há um outro sinal, você que está anotando e quer anotar, de alguém que sai da posição do favor, ou de alguém que permanece na posição do favor. Aquele que permanece na posição do favor, ele tem uma mentalidade de provisão, de suprimento. Mas aquele que sai dessa posição do favor, do lugar do favor, da bênção de Deus, ele tem uma mentalidade de exigências e de demanda. Mais uma vez eu vou dizer, a graça não é autorização para viver uma vida torta. Mas a lei não é capaz de transformar ninguém. A lei é justa, mas não é capaz de tornar o homem justo. A lei é santa, mas não é capaz de tornar o homem santo. A lei não é capaz de nos tornar aquilo que ela exige que você seja. Mas a graça de Deus é poderosa para transformar você. Amém? É a ilustração que o Paulo usa no capítulo 7 do livro de Romanos. Há uma mulher que está casada, e ela está ligada ao seu marido enquanto ambos viverem. E Paulo diz que essa mulher está casada com a lei, e a lei é muito exigente, porque a lei diz, não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso, não fale aquilo outro. Ou seja, o padrão da lei é elevado, sim ou não? E ele, como é um marido, senhor lei, extremamente exigente, ele exige como que ele quer que a casa fique limpa, ele exige o tipo de comida que ele quer comer, ele exige exatamente como ele quer que as coisas sejam feitas. E essa mulher, apesar de se esforçar, apesar de tentar, ela nunca dá conta de atender o alto padrão do seu marido, e consequentemente ela vive com constante sentimento de insuficiência. Não sei se com você é assim, mas eu não orei o suficiente, eu não jejuei o suficiente, eu não sou espiritual o suficiente, eu não sou um bom pastor o suficiente, eu não sou um bom líder o suficiente. Você sempre acha que não fez o suficiente, porque o padrão da lei é alto demais. Só que aí quando Cristo morreu, todos nós morremos juntamente com Ele. Amém, meus irmãos? E agora você está livre para um novo casamento. E com quem que você se casou agora? Que Paulo diz em Romanos 7. Com a graça. Você está casado com Cristo. O padrão de Cristo é menor. O padrão de Cristo é inferior. Pelo contrário. Se tem gente que diz na antiga aliança o padrão é o dízimo. Qual que é o padrão da nova aliança? É tudo. Tem gente que diz para mim que não dá o dízimo, porque o dízimo é da lei. Preste atenção, o primeiro que deu o dízimo na Bíblia foi Abraão, que viveu antes da lei. O padrão do Novo Testamento, de fato, não é o dízimo, porque o dízimo é apenas 10%, o padrão da nova aliança é 100%. Mas usa do dízimo como seu ponto de partida, mas o padrão é chegar em 100%. Amém, meus irmãos? Se na antiga aliança, a exigência é que o homem não deveria adulterar, o que Cristo estabelece na nova aliança? Que se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, o que ele fez? Ou seja, é um padrão até mais elevado, é um padrão mais exigente. Não quer dizer que o marido, graça, tem um padrão inferior de como que ele quer que a comida seja feita, de como que ele quer que a casa esteja limpa, só que tem uma diferença, ele exige, mas ele mesmo cumpre aquilo no seu lugar. Ele exige, mas Ele mesmo faz no seu lugar. Ele exige, mas Ele mesmo capacita no seu lugar, porque a vida cristã é uma vida de inclusão. Nós morremos com Cristo, mas hoje Ele vive a vida em nosso lugar. Diga amém. Como estão compreendendo?
Mas aquele que é como o primeiro trabalhador, ele sempre olha, vivendo a vida e o ministério com base nas exigências. Por que domingo é um dia de tormento para muito pastor? Essa semana tem que pregar. Ele já sobe na plataforma assim. Essa semana eu tenho que pregar. Essa semana eu tenho que ter algo para falar. Essa semana eu tenho que ter algo para ensinar. Essa semana eu tenho que ter algo para compartilhar. Esse povo é exigente demais. Esse povo não escuta qualquer coisa. Eu tenho que manter o padrão. Eu nem orei o tanto que eu tinha que orar. Ele já sobe na plataforma como se ele fosse um líder super intenso. As pessoas olham como o meu pastor é intenso, abençoado. Na verdade ele sobe aqui oprimido. Porque ele está olhando para aquilo que ele não tem. Ele está olhando para aquilo que ele deveria fazer e não fez. Aí ele sobe pensando, nem sei o que eu vou falar, que eu vou pregar, ouvir de outro no YouTube. Ele sobe assim, porque ele tem uma mentalidade de demanda. Ele sempre está olhando para aquilo que ele não tem. Ele sempre está olhando para aquilo que falta, está compreendendo? Mas e o pastor, que é como o segundo trabalhador, que tem uma mentalidade de graça e de favor de Deus? Ele sobe pensando o quê? Eu fui suprido em todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. A unção do Espírito está sobre mim. Eu vou abrir a minha boca e o Senhor vai falar através de mim. Palavra vai ser liberada, vida vai ser liberada, revelação da palavra. As pessoas terão experiências poderosas com o Senhor, vidas serão transformadas, haverá salvação, haverá cura, haverá mudança, haverá crescimento, haverá transformação. Não foi eu que me chamei, não foi eu que me escolhi, foi o Senhor que me chamou. Eu vou abrir a minha boca, o Senhor vai me usar. E no final a glória vai ser de quem? De Cristo. Por que de Cristo? Porque toda obra pertence a Cristo. Então, se livre dessa mentalidade de demanda e vive com a mentalidade de favor. Jesus era assim. Quando seus discípulos questionam ele dizendo, nós temos que dar comida para essa multidão comer. O que Jesus fez? É verdade. Não vai ter padaria suficiente para fazer pão para esse povo todo. Como que a gente vai resolver esse problema? Tem recurso financeiro para isso? Consulta o tesoureiro aqui da nossa equipe ministerial. Vai ter dinheiro para fazer isso? Ou seja, ele começa a fazer as contas. Foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele disse o quê? Dê vocês mesmos a eles o que comer. O que Jesus está dizendo? Vocês já possuem o suprimento. O suprimento eram 5 pães e 2 peixes? Não. Qual que era o suprimento? Cristo. Se Cristo está presente, algo vai acontecer. Se Cristo está presente, os céus estão abertos. Se Cristo está presente, nós vamos experimentar milagres. Se Cristo está presente, a provisão virá de forma sobrenatural. Se Cristo está presente, não te faltará nada. Você acha que está precisando de sabedoria, mas sabedoria é uma pessoa, é Cristo. Cristo é a sua sabedoria, Cristo é a sua resposta, Cristo é o seu suprimento, Cristo é a sua direção, Cristo é tudo aquilo que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Tudo que você precisa para edificar uma grande obra, um grande ministério, já está disponível. Ninguém diz amém aqui? Toda direção, vai recebendo, toda unção, toda graça, toda resposta, toda ferramenta, toda estratégia, todo suprimento já está disponível em quem? Em Cristo. Como que Deus vai fazer? Eu não sei. E nem é sábio perguntar para Deus como que Ele vai fazer. Mas eu sei que Ele vai fazer. Eu vou te contar algo aqui. Primeiro semestre desse ano foi o semestre mais difícil que eu vivi no meu ministério até hoje. Porque foi um tempo de muita pressão, de muito desgaste. Tinha dias que eu orava, Senhor, a Tua palavra diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o Senhor já podia me dar o pão do mês inteiro. Nossa igreja cresceu muito rápido, sem termos uma estrutura física que contesse todo esse crescimento.
A nossa igreja arrecadava R$ 3.000 por mês. No início do meu ministério, às vezes eu tinha que vender água mineral na rua principal ali da igreja. Mas o Senhor estava querendo me quebrantar. Mas o Senhor começou a nos suprir, nos abençoar. A obra foi se expandindo, foi se multiplicando, foi crescendo. Nós hoje temos 5 campos em Belo Horizonte, ali na região metropolitana. E nós ficamos 2 anos dentro de um shopping em Belo Horizonte, na principal avenida de Belo Horizonte, em frente à Lagoa da Pampulha. Pensa no desafio financeiro todos os meses. A crise e a pressão e o desgaste que nós estávamos vivendo. O pastor Fábio, que é um pastor auxiliar, que trabalha comigo na minha equipe, meu braço direito está comigo há 10 anos, eu brinco que ele que é o cérebro. Deus não dá tudo para uma pessoa só, aleluia. Uma pessoa só não tem todas as unções. E o Fábio é alguém extremamente, ele pensa de forma planejada, ele é formado em ciências atuariais. Recentemente ele teve uma filhinha, ele faz controle de estoque das fraldas da esposa dele. Então você tem uma ideia, quem está do meu lado. Faz controle do estoque da despensa da casa dele, tudo é planilha, tudo são cálculos. Quantas vezes eu já quis fazer envios missionários para o Fábio, mandar ele para a China. E o Fábio, coitado, nesse período foi 5 vezes, pastor Samuel conhece ele, para o hospital. Muita pressão, muita cobrança, muita gente vindo em cima da gente. E uma folha de pagamentos enorme de pessoas que trabalham na igreja, os nossos colaboradores, aquela pressão inteira. E eu recém-casado, estou, como eu disse aqui, 2 anos de casado, e as pessoas dizendo assim, como é que você vai resolver isso? Eu falava assim, eu não sei como é que eu vou resolver, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não está cooperando para o meu bem ainda, porque não chegou no final, porque no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu estou descansando em Deus. Aí as pessoas me questionavam, mas como que Deus então vai fazer? Eu não sei, eu respondia. E eu dizia, não é sábio perguntar para Deus como. Eu estou apenas esperando nele, descansando nele, meus irmãos. Uma igreja que experimenta o mover de Deus, nós somos obrigados a ter fé. Uma igreja que vive o mover de Deus, ela é empurrada para ter fé. Porque uma igreja como a que eu pastoreio, que passou mais de 10 anos sem batizar uma pessoa, é a mesma mesinha, com a mesma corzinha de mesa, do pano da mesa, das paredes, o arranjo de flores, nada podia mudar do lugar. Quando eu desafiei os irmãos a sairmos daquela capelinha que cabia 60 pessoas, existe lá até hoje, fazemos cultos lá todos os domingos, para os idosos, nós honramos eles, mas quando nós somos, os irmãos mais antigos da igreja, me perdoem, músicas do inário, aquele culto mais litúrgico, nós temos. Fomos para uma tenda, quando desafiei os irmãos para irem para a tenda, eles não queriam ir, eu peguei um dia uma marreta e comecei a marretar aquela capelinha, dizendo, vocês vão sair daqui por bem ou por mal. Hoje em dia eu não tenho coragem para fazer essas coisas, mas eu tinha 20 anos na época. Fico olhando. Pessoas me perguntam assim sempre, mas aqueles primeiros estão com você ainda? Eu falo, os que estão vivos sim, permanecem. O pastor Márcio Valadão dizia que o pastor só se torna pastor quando ele faz o primeiro batismo, o primeiro casamento, o primeiro ofício fúnebre. Na minha primeira semana como pastor já morreu já diminuiu, tinha 20, passou a ter 19. Alugaram uma van, a igreja inteira cabia na van, fui conhecer os irmãos no ofício fúnebre. Primeiro que eu fui fazer, a primeira semana, uma irmã chegou para mim, pastor, meus pais estão aqui. Aí eu quis ser simpático com ela, que bênção, minha irmã, me apresenta a eles. Ela falou, não, pastor, meus pais estão enterrados aqui. Eu falei, nem posso contar todas as experiências que eu já tive, mas vocês conseguem ter uma ideia.
Mas a nossa igreja cresceu muito rápido, sem a gente dar conta de tudo. Mas foi sendo a graça de Deus se manifestando. Mas como que a minha fé foi alargada, esticada por Deus? Porque uma igreja que experimenta o mover de Deus, como eu estava dizendo, nós somos empurrados para ter fé. Nós somos obrigados a ter fé, amém, meus irmãos? E às vezes Deus faz no segundo tempo. Às vezes Deus faz na prorrogação do segundo tempo. Às vezes Deus faz quando a prorrogação passa. Vou te contar só uma coisa aqui. Nós precisávamos de mais de R$1 milhão. Como que Deus fez isso? Eu não sei te explicar como aconteceu. Mas eu vi a graça de Deus e o favor de Deus se manifestando ali. E como que eu fui forjado por Deus nesse período. E como que o Senhor me fez crescer. Mudamos para um prédio novo agora. Acabamos de fazer uma obra de 19 dias. As pessoas trabalhando 24 horas por dia quase. É um dos maiores campos que nós temos hoje ali na Pampulha. Um aluguel, aleluia, metade do preço. Um lugar quase que 2 vezes maior do que o shopping. E é assim que o Senhor faz. Ele nos surpreende. Por que eu tenho encargo de compartilhar isso com você? Porque por onde eu tenho ido, e o Senhor tem me dado o privilégio, apesar da minha pouca idade, de ministrar para muitos pastores e muitos líderes. E eu tenho visto muitos pastores cansados, e pastores me procuram dizendo assim: o ministério tem acabado comigo, o ministério está acabando com o meu casamento, o ministério está acabando com a minha saúde, o ministério está acabando com as minhas finanças. É o que eu tenho mais ouvido. Muitos pastores enxergando o ministério como se fosse o seu inimigo. O inimigo não é mais o diabo, o inimigo agora é a obra de Deus. O inimigo não é mais o inferno, o inimigo agora é a sua igreja, o seu ministério. Acredite em mim, quando Deus te dá um ministério, é porque Ele quer te abençoar através do seu ministério. Vou dizer mais uma vez, quando Deus te dá um ministério, é porque Ele quer que você seja o primeiro a ser abençoado através do seu ministério. Por isso que eu digo que o ministério tem que ser uma santa diversão. Porque se você tiver paixão naquilo que você faz, você nunca estará sozinho no ministério. Mesmo debaixo das pressões e das contrariedades, você vai experimentar do favor, da graça e do livramento. E no final, vão te perguntar como que isso aconteceu. Você não vai saber explicar, porque foi a bondade e a graça de Deus que se manifestou na sua vida. Você poderia ficar de pé no seu lugar, por gentileza? Será que os irmãos poderiam me ajudar aqui? Você sabe que nós pastores temos que estar prontos a responder tudo quanto é tipo de pergunta. Eu lembro que uma vez uma adolescente na igreja me procurou dizendo assim: pastor, é pecado assistir filme de terror? Eu gosto de contar essa história. Eu disse assim para ela: nem o diabo gosta de filme de terror. Ela não entendendo, eu fui explicar. O diabo não gosta de filme de terror, porque tudo que é muito visto, percebido, quando ele é muito percebido, ele não gosta. Porque a estratégia do diabo é não ser percebido. Porque o diabo é como a serpente. Qual que é a estratégia da serpente? Não é a velocidade de um guepardo, não é a força na mandíbula como um leão. A estratégia da serpente é a camuflagem, é não ser percebida, é não ser vista. E é isso que eu estava querendo ensinar para ela. Por que eu estou compartilhando isso? Porque às vezes você enfrenta pressões no seu ministério, e contrariedades, resistências. Todos nós temos que lidar com resistências, quase que diariamente. Tem dias que eu acordo realmente muito desanimado, pensando que eu não tenho todo o recurso que eu precisava ter, porque são tantos sonhos que Deus plantou no meu coração como pastor.
Fico desanimado porque às vezes, como eu disse, sou tentado a pensar que os líderes não correspondem como eu gostaria que eles correspondessem, porque não querem se comprometer tanto assim. Quantas vezes o diabo me tenta, dizendo na minha mente que outro deveria ser levantado no lugar para dar continuidade à obra, mas que não sou eu, porque eu sou novo demais, não tenho experiência, eu tenho falado, pregado e não tenho visto algo acontecer, e as pessoas não estão sendo transformadas. Imediatamente o Espírito Santo fala no meu espírito: você não precisa ver, filho, você tem que crer. Continue crendo, continue falando, continue vendo como eu vejo, que você vai ver uma obra poderosa acontecendo, porque é apenas o começo. Paulo diz: a ninguém conheçamos segundo a carne. Não olhe para si mesmo segundo a carne, você vai ficar desanimado. Não olhe para o seu rebanho segundo a carne, você vai ficar incrédulo. Não olhe para a sua equipe pastoral, ministerial, que o Senhor confiou a você, com olhos naturais. Isso não vai gerar fé em você, mas enxergue pelo Espírito, enxergue como Deus enxerga, e você vai começar a falar como Deus fala. Talvez você se encontre assim nessa manhã, debaixo de pressão, pensando em desistir do ministério, achando que isso não é para você, que Deus deveria levantar outro e não você. Isso tem afetado o seu casamento, tem afetado a sua saúde, tem afetado a sua vida financeira. Você não está feliz no ministério, você não se sente realizado no ministério, abundante no ministério, porque talvez você está vivendo como o primeiro trabalhador, olhando tanto para o que você não tem, deixando de olhar para aquilo que você pode desfrutar, porque já é seu, porque você está em Cristo, e você pode estender a sua mão e receber todo o favor e todo o suprimento necessário. Que o Senhor abra os seus olhos nessa manhã, para que você possa perceber aonde a serpente está agindo, aonde a serpente está escondida, aonde a serpente está trabalhando, no seu ministério, no meio da liderança, nas suas finanças, no seu casamento, porque seu inimigo não é a obra de Deus, o seu inimigo é o diabo, e você precisa resistir, porque tem uma hora que o inferno vai ceder, e você vai perceber que a graça de Deus descerá sobre a sua vida, como um orvalho fresco, trazendo refrigério para a sua alma. O Senhor renova o seu encargo nessa manhã. Se você recebe isso, estenda a sua mão. O Senhor renova o seu chamado, o Senhor renova o seu ministério, a visão que Ele mesmo plantou no seu espírito, Ele renova nessa manhã no nome de Jesus. Talvez eu vim aqui simplesmente compartilhar isso, que é a favor disponível, que é a graça disponível, que não é baseado no seu esforço. Não estou dizendo que nós não vamos trabalhar, só que nós vamos trabalhar descansando no Senhor, e você vai experimentar suprimento do céu. Não faltará azeite sobre a sua cabeça, há óleo fresco do Espírito sendo derramado sobre a sua cabeça agora. O Senhor renova a convicção no seu coração, do seu chamado, da sua vocação, porque eu sei que em muitos momentos a única coisa que você tem é a palavra que um dia Deus plantou no seu coração, e é nessa palavra que você vai se agarrar, é nessa palavra que você vai se firmar, é sobre essa palavra que você vai andar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Eu vejo no Espírito o Senhor tirando o peso dos ombros, o Senhor tirando o fardo sobre os seus ombros, tudo aquilo que tem tornado o seu caminhar mais lento, mais pesado, é quebrado agora em nome de Jesus, é removido agora em nome de Jesus. Você vai avançar, você vai romper, você vai frutificar num novo tempo, numa nova estação, numa estação de frutos abundantes para a glória de Deus. Se você recebe, levante suas mãos o mais alto que você puder, abra os seus lábios, diga: Senhor, eu quero permanecer nesse lugar do favor, eu quero permanecer nesse lugar da bênção. Livra-me de achar que tem algo a ver comigo,
Livra-me de confiar na minha força, na minha habilidade, na minha capacidade humana e natural. Eu quero confiar e depender somente de Ti. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, continue orando, continue orando. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te encher. Sim, Senhor. Sim, vem. Espírito Santo. Espírito Santo. Se derrame diante dele. Se derrame diante dele. Sai todo o peso, sai todo o fardo. Que fortalezas na mente sejam quebradas, que as escamas sejam removidas dos olhos, que cadeias espirituais sejam quebradas, em nome de Jesus. Se você desejar vir aqui à frente, vem aqui à frente. Se você desejar vir aqui à frente para ficar mais à vontade e se derramar diante do Senhor, como uma atitude de fé, em resposta a essa palavra. Oh Senhor, eu estou cansado de confiar no meu mérito. Eu quero confiar inteiramente na sua graça. Favor de Deus é tudo que nós precisamos. Como eu disse, quando você experimenta do favor, você não sabe explicar como aquilo aconteceu exatamente. E para algumas pessoas é até um mistério. Como que foi ali em Mandaguari, com aquelas pessoas, naquele lugar, com pastores jovens, líderes jovens, como que algo pode acontecer ali? É o favor e a bondade de Deus na sua vida, Rafael. Porque quando nós experimentamos do favor de Deus, não há explicação lógica. Deus resolveu nos abençoar, rasgou os céus sobre nós, e nós queremos ser abençoados por Ele, desfrutar desse favor. O seu ministério para alguns será como um mistério para outros. Não terá explicação lógica, mas é o favor de Deus sendo derramado sobre a sua vida. Mas se derrame diante dEle em nome de Jesus. Com as suas palavras, ore ao Senhor. Sim, Senhor, toca como só o Senhor pode tocar. Oh Espírito Santo, abraça como só o Senhor pode abraçar, trazendo renovo, trazendo refrigério, novos sonhos, novos projetos. Sim, projetos que estavam mortos, traga vida novamente. Todo lugar deserto será como manancial de águas. Que talentos sejam desenterrados, que projetos ministeriais que foram abafados, podados, que possam ter vida novamente. Vida, vida. É tempo de muito, é tempo de muito, é tempo de abundância. Sim, Senhor, vem sobre nós com tua graça.
Então levante suas mãos, cante isso bem forte. Diga a Ele. Levante suas mãos e agradeça ao Senhor. O Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Exalte ao Senhor com as suas palavras. Obrigado, Senhor, por tanto amor, tanto favor. Aleluia. O Senhor nos chamou para Ti, nos capacitou, nos vocacionou, e nós entregamos a Ti nossa vida mais uma vez. Nos consagramos ao Teu propósito. A Ti, Senhor, eu entrego a minha juventude, minha força, os meus melhores dias, meu talento, minha saúde, meus recursos, colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Queremos superabundar na Tua obra, porque recebemos de uma graça superabundante, e queremos corresponder com tanto amor. Oh, somos Teus, Senhor. Você pode agradecer ao Senhor mais uma vez e exaltá-lo com as suas palavras. Louve a Ele. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom.